Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira. Hoje é dia 16 de maio de 2024. A gente está começando mais um dia de vídeos para você que se liga por aqui com a gente. Claro, agradecendo primeiramente o nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade que ele está dando aqui para a gente falar com você que está ligado aí com a gente sempre, né? E a você também que está sempre aí com a gente. Que coisa boa ter vocês mais uma vez aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira. E como sempre, recheado assim de informações, né? Muita informação a gente traz para você já, depois dos recados de Porções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Segura aí. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Certinho, depois da nossa tradicional vinheta, estamos de volta nessa quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. A gente tá por aqui para trazer mais uma vez esse nosso primeiro vídeo, você já sabe, né? A gente traz notícias de Brumado, da região da Bahia, e aliás, de Brumado, de Brumado, da região da Bahia, às 18 horas, né, Cristiano? Esse nosso primeiro vídeo, a gente traz notícias de futebol também, lógico, né? De todo o Brasil, de forma internacional também, a gente traz para vocês que estão ligados aqui com a gente. Às 18 horas, aí sim, né, Cristiano? A gente traz as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. É incrível isso, né? As coisas ficam grudadas na cabeça da gente, se não saber definir fica complicado demais, né? Já a gente traz notícias para você que o bicho tá pegando, né, rapaz? Lá no Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente vai falar um pouco sobre isso também. O Edinaldo Rodrigues diz que CBF paralisou o Brasileiro por democracia e não pretende estender o torneio. A gente vai falar também sobre a notícia que saiu, né, que a CBF podia estender aí o Campeonato Brasileiro, mas parece que o Edinaldo Rodrigues, como ele já disse aí, né, a gente vai tentar entender, não quer que isso aconteça. Vamos falar do futebol internacional. O FIFA adota punição esportiva por racismo e cria gesto para denúncia. A gente explica também já para você. Morre o jornalista Antero Greco. Pois é, rapaz, grande Greco da ESPN e outras emissoras, né? E sim, já a gente vai falar aí
dessa perda do jornalismo brasileiro. Do Vasco, como eu já disse, Justiça suspende contrato com a 777 e devolve controle do futebol ao Vasco da Gama. Já a gente explica para você. Seleção brasileira masculina de basquete é convocada para o pré-olímpico. Vamos falar também do Corinthians, né? Corinthians, quando se fala no Corinthians, principalmente nos últimos dias, a gente tem que falar do Cássio, né? Corinthians vê Cássio irredutível sobre saída e negocia condições para rescisão de contrato. Parece mesmo que o Cássio, né, não vai ficar no timão no Corinthians. Essas informações e um pouco mais a gente traz também. Libertadores da América. Tivemos o Flamengo ganhando ontem, aliás, atropelando o Bolívar no Maracanã, né? E praticamente se garantindo na próxima fase da Libertadores da América. Claro que ainda tem um outro jogo, né? O último jogo, o sexto jogo, contra o Milionários também no Maracanã. Mas depois da atuação de ontem, né? Contra o Bolívar, acredito eu, né? Que o Flamengo vai se classificar em segundo aí para a próxima fase, ou até em primeiro, dependendo do que aconteça lá entre Bolívar e a equipe do Palestino. A gente traz também a vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle ontem e conseguiu a sua classificação em primeiro lugar no seu grupo e também assumiu a liderança da fase de grupos da Libertadores da América. Já já a gente conta para você que está ligado com a gente. Os demais jogos, Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense foi surpreendido na sua arena. A gente conta já já para você os demais jogos também da competição, tanto Copa Sul-Americana como a Libertadores da América. A gente explica a situação dos brasileiros, né, nessas competições internacionais para você que está ligado sempre com a gente. Então, antes da gente falar aqui dessas informações, pedir para que você deixe o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente na divulgação aqui do nosso canal. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos e fique muito à vontade para comentar sobre tudo que a gente traz de notícia aqui para você, viu? Pois é, comentar e também, lógico, me dizer de que cidade você assiste a gente, para que eu possa mandar um abraço, um beijo no seu coração de agradecimento por você estar aí sempre assistindo a gente. Pois é, rapaz, compartilhe também nesse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais aqui o nosso canal Cristiano Santos Radialista. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, menino, se inscreve aí no canal, menina, para que assim a gente possa cada vez mais, né, crescer, continuar crescendo, evidentemente, né, que eu percebi que aumentou aí o nosso número de inscritos aqui no YouTube, né, no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A nossa família aumentou aí um pouco mais, que coisa boa. A você que está chegando, meu muito obrigado, sejam bem-vindos aqui ao canal Cristiano Santos Radialista. Como eu explico sempre, de segunda a sexta-feira temos 2 vídeos aqui no canal. O primeiro é esse, né, que você já está assistindo aí a partir do meio-dia, que a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. E o segundo, às 18 horas, onde a gente fala das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Pois é, após se inscrever, aqui embaixo tem um sininho de notificações. Toque ou clique nele. Assim sendo, né, depois de você clicar, vai abrir uma aba de opções e você escolhe a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí lógico, né, chegando a notificação, corre pra cá para ficar bem informado sobre esporte, sobre futebol, sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil também e do mundo. Beleza? A gente está sempre trazendo muita informação por aqui para você. Vamos então com as nossas notícias desta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Edinaldo Rodrigues diz que CBF paralisou o brasileiro por democracia e não pretende estender o torneio. Horas depois de ter determinado a paralisação do Campeonato Brasileiro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse ao GE que não vê a competição estendida para além de 8 de dezembro, data inicialmente prevista para a última rodada
não pensamos em estourar. O objetivo é terminar o calendário em 2024, senão impacta ainda mais no calendário de 2025, que já está bastante cheio, disse o presidente da CBF em Bangkok, na Tailândia, onde participa do Congresso da FIFA. No ano que vem, pelo menos 3 clubes brasileiros vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, entre junho e julho. Fluminense, Flamengo e Palmeiras estão classificados. Esse número pode subir a 4 se Grêmio, Botafogo, São Paulo ou Atlético Mineiro conquistarem a Libertadores deste ano. Edinaldo Rodrigues disse ainda que tomou a decisão de paralisar o Campeonato Brasileiro deste ano por democracia. A CBF ouviu os 20 clubes da Série A e 15 deles decidiram parar. Outros 5 não responderam. É a democracia, temos que trabalhar ouvindo todos os clubes, todas as federações estaduais. Agora, neste contexto, a CBF vai fazer uma engenharia criteriosa para que possamos amenizar a sobrecarga de jogos para os clubes. O presidente da CBF disse ainda ser muito difícil fazer previsões sobre como serão os detalhes dessa engenharia no calendário. Vamos fazer tudo o que for possível para não trazer nenhuma consequência maior para os clubes. O objetivo é que tenham rendimento técnico para representar bem nosso país nas competições internacionais. Pois é, rapaz, é o Edinaldo Rodrigues que já disse, não vai estender, por exemplo, como aconteceu no... Mas aí é uma outra situação, né? Claro que essa situação também envolve a questão de uma coisa que não tem como controlar, que é a natureza, né? Não tem como controlar. Em 2020, foi a questão da pandemia, né? Que é uma doença que estava matando muita gente, então não é uma coisa também que se pode, né, falar assim, não, vai continuar o campeonato. Então são 2 situações bastante complicadas, bastante difíceis. Só que essa diferença é que o que está acontecendo é no Rio Grande do Sul, em um estado do país. No caso da pandemia foi geral no mundo inteiro, né? E teve que se parar também. Pois é, rapaz, a FIFA adota punição esportiva por racismo e cria gesto para denúncia. A FIFA vai passar a castigar o racismo no futebol com punições esportivas. Nesta quinta-feira, a entidade afirmou que vai obrigar suas 211 filiadas a incluírem em seus códigos disciplinares artigos específicos para enquadrar crimes de racismo com sanções próprias e severas, incluindo o encerramento do jogo com derrota do time que estiver associado ao ato racista. O segundo ponto do plano, anunciado pela FIFA, é a criação de um gesto específico: os 2 braços cruzados na altura dos punhos, com as mãos estendidas e os dedos esticados, a ser feito pelos jogadores para avisar árbitros sobre insultos racistas. Pois é, complicado, né, rapaz? O mesmo gesto deve ser feito pelos árbitros, seguindo a lógica de como fazem o quadrado no ar com os dedos para iniciar o uso do VAR. O intuito é informar ao público que vai ter início o protocolo de 3 passos, também obrigatório a partir de agora para as 211 associações nacionais de futebol. O protocolo de 3 pessoas funciona da seguinte maneira: o árbitro deve parar e pedir um anúncio ao sistema de som ou telão, exigindo o fim do comportamento racista. Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente, com a saída dos times de campo e um novo anúncio de advertência. Finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida, com derrota do time associado aos atos racistas. Pois é, a FIFA também anunciou que vai lutar para que o racismo, né, seja
reconhecido como crime em todos os países, com punições severas. A entidade não tem poderes para alterar a legislação de nenhum país, né? Mas deixou evidente que vai pressionar politicamente para que isso aconteça. Um painel antirracista formado por jogadores e ex-jogadores será criado para aconselhar e acompanhar a implementação desse plano nas 211 associações nacionais de futebol. A FIFA também afirmou que vai criar um programa específico de educação. Afinal, nenhuma criança nasce racista. Esse plano foi apresentado pelo presidente da FIFA, o Gianni Infantino, ao conselho da entidade, numa reunião realizada ontem, quarta-feira, e aprovado de maneira unânime pelos 36 integrantes dessa instância. Nesta sexta-feira, amanhã, o plano será aprovado pelo Congresso, do qual participam as 211 associações filiadas. Participação de Vini em carta enviada às 211 associações nacionais de futebol para informá-las do plano de combate ao racismo. O secretário-geral da FIFA, Matthias Grafström, informa que nos últimos meses houve um extenso processo de consulta com jogadores e ex-jogadores, homens e mulheres do mundo todo, e que suas opiniões e contribuições resultaram numa proposta de ação consolidada. Um dos jogadores com quem dirigentes da FIFA mais conversaram foi com Vini Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, que se transformou num símbolo da luta antirracista. Em junho do ano passado, enquanto estava com a seleção, Vini Júnior recebeu uma visita de Infantino. Pois é, rapaz, parabéns à FIFA, né? Finalmente a FIFA tomou uma atitude que eu considero legal, joia, porque assim, se o racista ir para o estádio fazer esse tipo de coisa, o que é que vai acontecer? O clube dele pode perder os pontos, o juiz pode encerrar o jogo, né? E, consequentemente, se persistir esse tipo de atitude no campo, o clube no qual o torcedor está fazendo esse tipo de gesto pode perder os pontos da partida que ele está jogando. A partida pode ser encerrada e os pontos passados para o adversário. Bacana demais, cara. Bacana demais. Parabéns à FIFA. E outra coisa importante também, é como diz o texto aqui, ninguém nasce racista, gente. Se torna, né? Por influência, etc, etc. Se torna racista. E esse plano da FIFA também de incluir as crianças numa reeducação ou educação vai ser muito bacana, muito legal. Então, parabéns à FIFA. A FIFA tem muitos gestos errados, coisas erradas, né? Faz muita coisa errada, mas dessa vez a FIFA acertou em cheio. Morre o jornalista Antero Greco. Pois é, rapaz, morreu na madrugada desta quinta-feira, em São Paulo, capital, o jornalista Antero Greco, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista, tratando um tumor no cérebro, onde passou por 2 cirurgias nos últimos anos. O velório acontecerá a partir do meio-dia e o sepultamento será às 16 horas em um cemitério na região central de São Paulo. Antero Greco foi um dos jornalistas mais respeitados da crônica esportiva brasileira, formado pela Universidade de São Paulo, USP. Ele passou por Diário Popular, Diário de São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, Grupo Bandeirantes, entre outros veículos. Palmeirense discreto, Antero Greco contava com a simpatia de torcedores de outros clubes pela maneira como conduzia os seus comentários. Foi na televisão que o jornalista ficou popular conduzindo, né? Ficou conhecido popularmente, né? Conduzindo a apresentação do programa Sport Center da ESPN Brasil, ao lado de Paulo Soares, o amigão.
O bom humor da dupla chamava atenção no noticiário noturno, que teve grande audiência. Antero Greco, né? Foi um dos primeiros contratados da emissora ainda em 1994. Nos últimos anos, com a evolução da doença, o jornalista diminuiu as aparições no canal, restringindo apenas a participações pontuais em programas da casa. O Esporte da Globo se solidariza com os amigos, familiares e fãs de Antero Greco. Nas redes sociais, clubes brasileiros prestaram homenagem ao mesmo, né? Realmente, ele, junto com um amigão, passava até tarde, 11h30 da noite, né? Às vezes meia-noite, na ESPN, e eles eram muito engraçados, cara. Eles davam as informações do esporte certinha, né? Seriedade, etc e tal, mas tinha um momento deles brincarem, né? Tinha um entrosamento entre eles ali que era muito bacana. Que Deus receba aí o Antero Greco, né? Em seu reino, já recebeu, né? Já está no reino de Deus aí. E agradecer ele por manter o nosso povo brasileiro muito bem informado, né? Sobre tudo que é de esporte. Eles traziam na sua programação. Ótima, não posso falar da pessoa dele, que eu não conhecia pessoalmente, mas como profissional, espetacular, muito bom profissional. Vasco explica a ação que tirou os 777 partners da SAF, né, rapaz? Abre aspas, busca prevenir mudança indesejada no controle acionário, fecha aspas. Mas antes de falar aí dessa situação, que esse texto aqui da Globo foi de agora, né, de hoje, de 7 horas e 1 minuto. Deixa eu falar aqui primeiro, né, de ontem, da decisão de ontem que foi tomada. A Justiça suspende o contrato com a 777 e devolve controle do futebol ao Vasco da Gama. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite de ontem, quarta-feira, o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. A decisão, em caráter liminar, é assinada pelo juiz Paulo Assede Stefan. Na prática, a decisão da 4ª Vara Empresarial suspende os efeitos do contrato de venda da SAF à 777. Assim, o comando do futebol do Vasco passa aos dirigentes da associação, presidida por Pedrinho. Nos últimos meses, as duas partes estão em guerra. Defiro a cautelar requerida, suspendo os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas que concedem o atual controle do Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol A. Com isso, estão suspensos também os direitos societários, políticos e patrimoniais da 777 Carioca LLC e devolvida o controle da companhia ao Clube de Regatas Vasco da Gama, afastando-se os conselheiros indicados pela 777 Carioca LLC do Conselho de Administração da SAF, diz o juiz na decisão. Mas hoje já saiu essa nota aqui também no GE explicando tudo isso, né? Como eu já disse, Vasco explica a ação que tirou a 777 da SAF. A liminar concedida pelo juiz Paulo Assede Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que suspendeu o contrato que tirou o controle da SAF do Vasco, foi repercutida pelo clube associativo. Em nota publicada na manhã desta quinta-feira, a associação analisou alguns pontos detalhados pela Justiça. A decisão judicial saiu na noite de ontem, quarta-feira, e promete ter novos passos nos próximos dias. O comunicado oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama é o seguinte: em respeito aos sócios, torcedores e ao mercado do futebol em geral, considerando as matérias recentemente divulgadas e a fim de evitar a disseminação de informações distanciadas da realidade, presta os seguintes esclarecimentos. O Vasco ajuizou a ação cautelar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando exclusivamente
preservar o patrimônio da Vasco da Gama, Sociedade Anônima de Futebol, o Vasco SAF. A ação foi necessária e motivada por preocupações sobre a capacidade financeira da sócia majoritária, a empresa 777, em cumprir com as suas obrigações contratuais. Essas preocupações foram intensificadas por relatos na mídia internacional que questionaram a solvência da 777, levantando o risco de penhora ou uso das ações da Vasco SAF como garantia em potenciais cenários de falência ou insolvência da 777. A medida judicial busca, assim, prevenir uma mudança indesejada no controle acionário da Vasco SAF, impedindo que entidades externas ao contrato assumam o controle. Permanecem, porém, com a 777 os 30% já integralizados pela mesma. Frise-se que a decisão judicial suspendeu apenas os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas relativos à transferência de controle da SAF para a 777. Essa decisão somente restringiu os direitos societários da 777. Não houve qualquer alteração em relação às suas obrigações contratuais. Todas as obrigações da 777 estão mantidas. Apenas se devolveu o controle da empresa ao Vasco, o seu sócio fundador, e afastou os conselheiros nomeados pela 777. Importante esclarecer, por fim, que a Justiça não ordenou o retorno do futebol do clube ao modelo associativo anterior. Ao contrário, é mantido o modelo de Sociedade Anônima do Futebol SAF. O Vasco segue firme no propósito de garantir o funcionamento eficaz da Vasco SAF, evitando as incertezas jurídicas causadas pela crise financeira da 777, que ameaça e expõe a grave risco à estabilidade da operação. Clube de Regatas Vasco da Gama assina aí essa nota. Pois é, rapaz, a 777 vai recorrer da sentença nos próximos dias. A rota de colisão entre o Vasco Associativo e a empresa americana começou ainda na campanha de Pedrinho à presidência. Depois de 5 meses, a temperatura aumentou com seguidas notificações extrajudiciais sem retorno da 777 Partners. O pedido do Vasco na ação, que corre em segredo de justiça, se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração as recentes notícias relacionadas à situação financeira da 777, que está sendo processada por fraude nos Estados Unidos. Ou seja, é uma briga judicial que vai se arrastar aí há bastante tempo. Lógico, como disse a nota do Vasco aqui, o aporte, então, com essa explicação, baseado nessa explicação do Vasco, o aporte da 777 se mantém, né? E a mesma vai ter que fazer o aporte, mesmo não tendo controle nesse momento, porque, como já disse aqui a notícia também, a 777 pode derrubar essa liminar e voltar a ter o poder, né, do futebol do Vasco, a comandar o futebol do Vasco. Pode acontecer, e aí a grande questão é essa. Um dia o Vasco Associativo tem o controle do futebol, no outro dia a Justiça dá esse controle do futebol para a 777. E essa briga aí, né, o que pode acarretar o Vasco? O Vasco, por exemplo, encaminhou a contratação do técnico português Álvaro Pacheco. Como que fica essa situação? E dos jogadores? A nota aqui diz que nada vai mudar, que a Vasco SAF já pagou por 30%, né, do futebol do Vasco. Tem 30%. Isso, independentemente de questão da justiça, não dá para tirar, a não ser que a mesma venda esses 30% que ela tem, ou 31% que ela tem hoje em dia, né? Ela pagou por isso, ela já pagou por isso. Então, essa briga aí a gente vai acompanhar
e vai trazer para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Seleção brasileira masculina de basquete é convocada para o pré-olímpico. O Brasil já sabe os nomes que vai disputar o pré-olímpico de basquete, que acontece entre os dias 13 e 7 de julho, em Riga, na Letônia. O técnico Aleksandar Petrovic convocou ontem, quarta-feira, dia 15, os atletas que vão representar o país na última chance de garantir a classificação para Paris 2024. A seleção vai com a mesma base que disputou a Copa do Mundo de basquete em setembro de 2023, incluindo Gui Santos, do Golden State Warriors, único brasileiro atualmente na NBA, mas contará também com João Marcelo Mãozinha, o Gui Deodato, também o Elinho Coraça e Alexei Borges. Além deles, o Raulzinho, né, que sofreu lesão durante o Mundial, está de volta e também se apresentará para compor a equipe. É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para disputa, na verdade, do pré-olímpico, citou Petrovic. Foram 17 convocados, mas apenas 12 poderão ser escalados para o pré-olímpico. Então, o Marcelo Huertas, Alex Borges, Iago dos Santos, Elinho Coraça, Raulzinho, Georginho, Didi Lousada, Vitor Benítez, Léo Meide, Gui Deodato, Gui Santos, Lucas Dias, Gabriel Jaú, Tim Soares, Bruno Caboclo, João Marcelo, o Mãozinha, né? E o Cristiano Felício são aí os convocados. O pré-olímpico, os atletas se apresentam no dia 10 de junho para treinamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Após os treinos no sul do país, o Brasil viaja para a Europa, onde fará 3 amistosos antes do pré-olímpico. Pois é, rapaz, e aí toda essa preparação, né, para disputar o pré-olímpico e, consequentemente, tomar a boa sorte para o Brasil e consiga aí essa vaga nas Olimpíadas de 2024, né? Vamos falar do Corinthians. Nosso tempo aqui está estourando nesse primeiro bloco, né? Mas vamos lá falar do Corinthians, dá tempo ainda. Corinthians vê Cássio irredutível sobre saída e negocia condições para rescisão de contrato. A era Cássio está mesmo chegando ao fim no Corinthians. Ontem, quarta-feira, o goleiro teve uma conversa com o presidente do clube, o Augusto Melo, e reforçou o desejo de sair. A diretoria alvinegra tentou convencê-lo a permanecer, mas o jogador se mostra irredutível. Cássio tem proposta do Cruzeiro para um contrato de 3 anos e quer uma liberação imediata do Corinthians. A janela de transferências abre apenas em julho, mas o goleiro se vê sem clima para permanecer no timão. Diante aí desse cenário, o Corinthians agora discute as condições para a rescisão do contrato do jogador, que vai até dezembro. Uma nova reunião com os agentes do atleta deve acontecer, ou aconteceu ontem, ou vai acontecer hoje ainda, né? Eventual despedida do goleiro e possíveis homenagens a ele ainda não entraram em pauta nas conversas. A decisão de Cássio já estava tomada há alguns dias e foi comunicada à diretoria do clube na segunda-feira, em reunião com os empresários dele. Augusto Melo, porém, pediu uma conversa diretamente com o goleiro, a fim de tentar convencê-lo a ficar. O Corinthians ofereceu prorrogar o vínculo do jogador até 2026, mas nem isso o seduziu. Cássio reforçou que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais. Ele foi reserva nas últimas 6 partidas do Corinthians, mas antes disso já vinha dando sinais de esgotamento. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma o gol de pênalti e a culpa é do Cássio. Desabafou o goleiro há 3 semanas. Como líder do elenco,
Cássio acaba sendo uma espécie de escudo para os demais atletas em momentos críticos, o que tem sido rotina nas últimas temporadas. Com a saída de outros líderes recentes, como Gil e Renato Augusto, ele passou a ser ainda mais exigido em 2024. Atualmente, com 36 anos, o goleiro pensa em jogar mais 3 ou 4 temporadas e acredita que o fim da relação com o Corinthians será o melhor para ele e para o clube. Na opinião de Cássio, a presença dele na reserva gera uma pressão extra sobre Carlos Miguel. Ele entende que empurrar tal situação até dezembro geraria ainda mais desgaste. Cara, é aquela coisa de todo mundo tem um tempo, né? Todo mundo tem um tempo, né? Numa empresa, aqui a gente está falando de futebol, mas numa empresa, a sua empresa aí, por exemplo, vai chegar um tempo que você vai querer procurar novos ares, né? Vai querer procurar novos ares ou trabalhar para você, etc, etc. Não é isso? No futebol também é assim, gente. Ciclos. A vida é feita de ciclos. E o ciclo do Cássio no Corinthians acabou. Aí o Corinthians vai discutir se faz uma homenagem para ele, se não faz, etc, etc. Né? Mas acabou, né, gente? Acabou, infelizmente acabou. Falar do Botafogo, já a gente fala do Botafogo que joga hoje, né, rapaz? Botafogo joga pela Libertadores da América, mas tem notícia do Botafogo fora aí do jogo de hoje. Texto do Botafogo cumpre decisão e envia áudios sobre suposta manipulação ao STJD. O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, cumpriu a determinação do STJD e entregou os áudios que acredita serem provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele foi julgado na segunda-feira da semana passada, dia 6, pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por não ter acatado a decisão de entregar os indícios que diz ter quanto solicitado pela Corte. Texto também foi multado em R$60 mil e recebeu um prazo de 5 dias úteis para fazer o envio sob risco de nova multa e suspensão. O acordão do julgamento foi publicado na última quarta-feira, dia 8, ou seja, o norte-americano enviou os documentos no último dia, dentro do prazo dado pelo STJD. Assim, ele evita novas punições. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo GE. Essa situação que já se arrasta há bastante tempo, né, rapaz? E solução que é bom, nenhuma, né? Nenhuma mesmo. Como já disse para vocês aqui, o Campeonato Brasileiro foi suspenso, viu, gente? 2 rodadas aí, as 2 próximas rodadas não vão acontecer. A CBF suspende 2 rodadas do Brasileirão. A CBF anunciou ontem, quarta-feira, a paralisação do Brasileirão por 2 rodadas, em razão da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seu ofício, né, a entidade explica que atende a pedido de 15 times dos 20 que disputam a Série A. As rodadas adiadas são a 7 e a 8, nos 2 próximos fins de semana. A data coincide com a suspensão anunciada anteriormente dos jogos das equipes gaúchas, Grêmio, Inter e Juventude, até o dia 27 de maio. Se não houver mudança, o Brasileirão volta em 1º de junho, na 9ª rodada. Na segunda-feira, os 11 clubes da Liga Forte União se manifestaram publicamente pedindo a suspensão do Brasileirão. Eles ganharam o reforço de Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Vitória. Segundo a CBF, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e São Paulo não defenderam a paralisação. No entanto, o Bragantino afirmou que enviou ofício à entidade na manhã de quarta-feira, informando ser favorável à suspensão. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, havia dito na sexta-feira que a decisão seria dos clubes. Assim, a entidade convocou o Conselho Técnico da Série A para o próximo dia 27. Porém, a entidade recebeu críticas pela demora na marcação da reunião. O vice-presidente do Grêmio
Antônio Brum chegou a chamar a data do conselho de brincadeira de mau gosto. Pois é, rapaz, ao chegar à Tailândia, onde a FIFA anunciará na sexta-feira a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, Edinaldo afirmou na terça-feira que acataria a decisão dos clubes. Porém, o presidente da CBF disse que não é tão fácil para o Brasileirão. No próximo meio de semana, haverá jogos da Copa do Brasil. A entidade não anunciou paralisação dos outros campeonatos que organiza. A medida é restrita à Série A, pois houve manifestação formal da maioria de seus integrantes pedindo à CBF a suspensão das partidas. Os clubes gaúchos não entram em campo desde a última semana de abril. Se não houver reviravolta, Inter e Grêmio voltarão a disputar uma partida oficial no fim de semana, no fim de maio. O Colorado recebe o Belgrano no dia 28 pela Sul-Americana. O Tricolor encara o The Strongest no dia 29 pela Libertadores. Não há definição de local para os jogos. O Juventude retornará a campo no dia 1º de junho contra o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão. Pois é, rapaz, e o que é que vocês acham aí dessa paralisação? Você achou correto, bacana, legal? Quero saber da opinião de vocês aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem um espacinho aí para vocês comentarem sobre esse assunto, tá bom? Gente, segura só um pouquinho que eu volto já já pra gente falar aí de Copa Sul-Americana também. Falar de Libertadores da América, né? Os brasileiros que jogaram ontem pela competição, os brasileiros que jogam hoje pela competição, tanto a Libertadores quanto também a Copa Sul-Americana. Segura que é rapidinho, a gente volta já já. Já pula aí pro segundo vídeo que já tá disponível.